Obrigado por você que está nos recebendo na sua casa, nos assistindo em algum lugar, no carro, enfim. Eu quero convidar você para, antes de uma leitura da palavra de Deus, eu quero apenas louvar ao Senhor com um estrofe e um coro um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 577, você pode me acompanhar, pode nos acompanhar aí, amém? Você vai perceber que esse hino tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar já daqui a alguns segundos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé. Expressão que nós usamos, né? Mas se você entender, mude um pouco a posição aí. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que Deus has pedir quando tudo deixaste no altar. Há um altar diante de você aí. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixaste no altar. Toda a igreja do Senhor, o coro novamente. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele. Glória a Deus. Só então que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Toda ansiedade, todo sentimento contrário à reverência, à adoração, que você possa curvar esse sentimento na autoridade soberana de Deus e entregar-se agora ao altar de Deus, porque quando nós terminarmos essa ministração, você estará curado, uma intervenção de Deus haverá enquanto estivermos ministrando a palavra de Deus aí no seu lar. O Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 24 e o versículo de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficarão convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a ele. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte.
16. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e o 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Tome assento aí, você que está de pé, a nossa equipe, que eu quero agradecer a Deus, né? Eu sou um homem agraciado por Deus, pela família, uma família que me auxilia, me assiste, né? Cooperam com uma família espiritual também, Ministério de Registro, que nos dá sustentação, condição para levar a palavra de Deus. O que seria de mim, né? Sem Deus, sem uma família sólida e sem os membros representados por eles aqui nesse culto online. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre um tema jejum. Você precisa estar com uma caneta aí, com uma anotação, gravando. Convido você a rever esse estudo, esta mensagem, durante o dia, em algum momento da sua casa. Também transferir, né? Compartilhar esse link com um amigo, com um irmão, porque esse tema jejum é um tema concorrido entre os demais temas, é um tema especulativo, é um tema que viraliza os assuntos nas redes sociais, por que não dizer em debates presencial. Quem é novo convertido tem muita dúvida acerca do jejum. Aqueles que já têm uma carreira, né, na fé, praticam, né, fazem jejum, e por terem esta condição física de praticar o jejum durante um tempo, durante dias, né, também exige de certa forma que as demais pessoas que queiram participar devem seguir, né, a sua condição, o seu método, a sua estratégia, e de certa forma para algumas pessoas que convidamos para jejuar se torna uma imposição, porque devemos respeitar a condição física que cada um tem antes de compartilhar, de convidar alguém para jejuar conosco. E hoje eu não vou iniciar dizendo o que é jejum, por que jejuar, como e quando e para que jejuar. Eu quero iniciar esse estudo partindo desse texto bíblico, falando um pouco o que quase não se ouve, falando um pouco o que nos leva a falhar. Muitas pessoas não jejuam de medo, desejam, sabem o valor do jejum, porque ele tem o valor primário de um relacionamento íntimo com Deus, e ele tem também o seu poder, a sua influência de trazer resposta dos céus e a terra, a intervenção de Deus acerca de coisas ou pessoas que por elas estamos intercedendo. Então, este assunto muitas vezes amedronta algumas pessoas, né? E alguns não fazem porque tem medo de falhar, e os que fazem também muitas vezes ficam receosos porque percebem que não alcançaram a resposta, é uma avaliação precipitada que alguns fazem, e por entenderem que não obtiveram a resposta, param, não buscam mais, entende que não fizeram correto, então não tem por que voltar a jejuar. A primeira coisa que eu já quero pontuar aqui, você deve acompanhar esta série de estudos sobre o jejum, que nós vamos falar sobre hoje um subtema. Jejum é o tema predominante. O subtema é preparando-se para jejuar, né? Preparando para
jejuar, preparando-se para jejuar. É muito importante entender isto, que não somente olhar para o jejum com a intenção de buscar uma experiência sobrenatural, vendo Deus como um ser poderoso, né? Como um Deus grego, um Deus das luzes, que vai liberar uma centelha do seu poder para este ser humano que está jejuando. Mas entender que jejum também não é somente se abster do alimento, se privar, evitar algumas coisas que entendemos que não deve fazer parte durante um período de jejum, né? Mas antes de se abster de alimento ou de coisas que não podem fazer parte durante um período de jejum, nós precisamos compreender que primeiro nós temos que nos preparar para fazer o jejum. Se o jejum não for encarado desta forma, claro que nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus, nenhum esforço será em vão, quero deixar bem claro isso, que nenhuma intenção de jejuar será em vão, mas Jesus Cristo mesmo disse aos líderes religiosos: vocês erram, porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Examinais a Escritura, porque são dela que de mim testifico. Então, entender, conhecer esse preceito, porque o jejum é uma doutrina bíblica, jejum é um dos meios que, sem a sua prática, não alcançaremos uma relação íntima com Deus. Relação podemos até ter com Deus, mas íntima, sem oração e sem jejum, jamais alcançaremos. E certas situações e circunstâncias também só pode ser paralisada, neutralizada ou realizada ou não, se realmente fizermos o uso correto do jejum. Jesus Cristo disse: esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Entender então que quando falamos em nos preparar para o jejum, estamos falando do processo o processo que executamos para realizar, ou o processo que praticamos para iniciar ou para realizar alguma coisa. Quando você vai viajar, você tem que se preparar. Quando você vai fazer um curso, né, uma prova, você tem que se preparar. Para este momento, eu também tive que me preparar. Antes de ir para o trabalho, você tem que se preparar. E para jejuar também, nós precisamos entender que precisamos nos preparar, né? Voltando e sendo repetitivo, nenhum esforço, nenhuma prática de jejum será em vão. Deus vai respeitar a sua intenção. Mas entender que você precisa se preparar para jejuar é muito importante. E isso pode trazer um resultado que fará toda a diferença e com certeza vai lhe motivar a ter uma vida espiritual de oração e de jejum. Quando falamos em se preparar, partimos desse texto. No Êxodo capítulo 12, vamos ser um pouco mais lento na nossa ministração para que você possa anotar e, claro, necessariamente
força da expressão do culto presencial, mas esse é um culto online, você vai voltar a assistir, com certeza, esta programação, você vai tornar a ver essa ministração, e com certeza isso fará você ficar mais tranquilo aí para aproveitar o máximo da ministração. No versículo 12, então disse o Senhor a Moisés, o Êxodo 24 e 12, sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que eu tenho escrito para os ensinares. Primeiro, entenda que, por mais boa que seja a minha e a sua intenção de jejuar, nós precisamos compreender que precisamos nos preparar. E esse preparo começa com um convite de Deus para mim e para você. Porque quando você vai para o jejum, você não vai para mudar a mente de Deus. Quando afirmamos que o jejum, ele é um elemento que provoca intervenção, tanto em algo que tem que acontecer, como para não acontecer, não significa que o jejum vai mudar o que Deus está pensando. O jejum pode sim trazer esta decisão, pode sim intervir em uma situação, como também o jejum, nós vamos a Deus para que a nossa mente ela seja mudada. Então nós jejuamos mais para que a nossa mente seja mudada. A Bíblia diz que não sabemos como orar, e por não saber como orar, não obtemos os devidos resultados na oração, porque na verdade, quando vamos orar, quando vamos jejuar, nós entramos com a intenção de querer mudar o desígnio de Deus. E o plano e o desígnio de Deus não pode ser alterado. Mas quando jejuamos com esse conceito, para que Deus venha mudar o nosso modo de pensar, e se Deus se Deus não tiver no seu conhecimento, no seu prévio conhecimento, a necessidade de mudar o que nós estamos pensando, então através do jejum que Deus nos faça não só compreender, mas aceitar a sua vontade. Então o jejum tem esse desígnio. Quando Deus mudou a sentença de juízo sobre alguns lugares, como Nínive, não é que o jejum mudou o que Deus estava para fazer, é que as pessoas que se humilharam e foram pelo intermédio do jejum até Deus, compreenderam naquele momento que a intenção de Deus não era destruir Nínive. A intenção de Deus era dar uma oportunidade para Nínive. E eles só obtiveram esse conhecimento através do jejum praticado pelo rei, pelos assessores, pela cadeia humana, pela cadeia animal, até os animais e crianças todos tiveram que jejuar. Então, no jejum nós temos essa condição de entender, o desígnio e compreender o que Deus está pedindo de nós em um momento de crise. Você percebe então que é Deus que chama Moisés. O Senhor diz: sobe a mim no monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra. Perceba que, já me adiantando aqui, esse jejum, este período entre Deus e Moisés, durou 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias e 40 noites, 3 coisas aconteceram. Primeiro,
Durante 40 dias, Moisés passou por um processo de aprendizado. Você compreendeu? Aqui, então, já começamos a pontuar que quem nos convida para jejuar é Deus. E por que Ele nos convida a jejuar? Para que possamos conhecer o seu propósito. E o propósito de Deus aqui só pode ser revelado por este meio, pelo meio do jejum. Deus diz: sobe ao monte, me espera lá, porque eu vou tornar conhecido o meu propósito a você. Ou seja, eu vou lhe ensinar, como uma criança, como um aluno que senta para aprender. Assim Deus trata Moisés. A escola, a faculdade, a universidade foi no pico do Monte Sinai. A segunda coisa que aconteceu durante esses 40 dias foi uma relação do Deus pessoal com Moisés. Você consegue entender isso? Nesse isolamento social, nesse confinamento que nós estamos vivendo, eu acredito que você tem olhado de forma diferente para o seu cônjuge, você tem identificado alguns comportamentos que até então, na correria que estávamos vivendo, nada disso se percebia, mas a convivência, o confinamento, trouxe alguns conhecimentos, alguns bons, outros que nos preocupam, mas estão sendo aguçados e vão ser aguçados coisas que a nós até então estava oculto, porque não tínhamos oportunidade de passar tanto tempo junto como estamos tendo. Então você nota que 40 dias criou-se um elo íntimo de relacionamento entre Deus e Moisés. Imagine se Moisés precisa durante 40 dias primeiro aprender, porque Deus ia lhe dar duas placas de pedras, escrita pelos seus dedos naquelas tábuas, as leis estariam escritas pelos dedos de Deus. Então você note o cenário, que cenário espetacular, humano vivenciando experiência sobrenatural. Glória a Deus. Deus escrevendo numa pedra. Isto é relacionamento, não é? Eu tenho certeza que Moisés, em alguns momentos, perguntava a Deus: o que é isto? E Deus dizia: é isto. Amém? E nesses 40 dias acontece a terceira coisa: Moisés recebeu. Moisés recebeu algo de maior valor de tudo que se pode valorizar nesse planeta Terra, a pedra, o mineral mais valioso, o ouro, rubim, etc. Pois as tábuas, as placas de pedra, foi algo de maior valor. Não foi só pela placa, foi o registro, o valor moral, espiritual e ético que estava naquela placa, escrita pelo dedo de Deus. 40 dias, essas três coisas aconteceram. Então, devemos nos preparar. Não é somente nos abstermos, nos privarmos de algum tipo de alimento, porque o jejum pode ser absoluto, o jejum pode ser parcial, o jejum ele pode ser formal. Então, antes de tudo isso, precisamos compreender que precisamos preparar a nossa vida primeiro, porque o jejum ele tem a intenção, ele tem o caráter, o propósito de nos levar ao encontro com Deus. Então ninguém vai se encontrar com Deus simplesmente porque deixou
de comer por um período, ninguém vai se encontrar com Deus, ninguém vai ter uma experiência desta natureza e outras que podemos visualizar, simplesmente porque deixou de beber por um período água, ou deixou de comer. Antes disso, a vida daquele que vai ser apresentado no jejum deve estar pronta para o encontro com Deus. No versículo 13, temos uma informação: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a voz, e eis que Arão e Hur fico convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Note, Moisés está se preparando para um encontro com Deus. Amém? Moisés está se preparando porque o que ele vai receber é algo de mais valor dentro da existência humana. Moisés precisa se preparar porque ele não vai passar um período de férias com o presidente da república. Ele vai passar 40 dias de isolamento espiritual com o Criador. Amém? Ele vai passar 40 dias e 40 noites próximo, aleluia, íntimo do Deus que um dia disse a ele: quem fez a boca, Moisés? Porque estás com medo de falar com o faraó? Fui eu que fiz, então eu colocarei palavra. Agora esse Deus diz: sobe aqui, porque quero que você me sinta, quero que você tenha um relacionamento íntimo comigo. Então Moisés está se preparando. Primeiro, ele começa a abrir mão das suas funções administrativas. Ele começa a dizer: Arão, Hur, assuma o meu lugar, assuma meu posto. E diz ao povo: olha, até aqui ele não sabe quantos dias vai passar. Perceba que eu coloquei lá o 40 dias, porque nós já sabemos que durou 40 dias e 40 noites esse jejum. Mas aqui ele não tem ciência de quantos dias ele vai ficar próximo de Deus. Mas ele também, conhecendo o sentimento de Deus, sabendo que Deus é o mais interessado nesse encontro do que qualquer humano, ele diz, sabendo que Deus gosta de encontros e que Deus ama aqueles que buscam Ele, deixa eu transferir minha responsabilidade. Arão e Hur, assumam esse negócio aqui, porque eu sei que quando Ele chama, Ele não tem pressa. Você pode entender o que Deus está falando agora? Você pode compreender o que Deus quer de você? Que negócio é esse da gente jejuar determinando o período com pressa, com rapidez, sendo que aquele que quer, aquele que tem prazer no que você vai fazer, ele quer você por tempo indeterminado. Glória a Deus. Então, ele transfere a função, ele também é um pai de família, com certeza ele deixa a sua casa em ordem, amém? Ele abre mão, ele fica em condição de concentração absoluto naquilo que ele vai fazer. Ninguém pode iniciar um jejum apenas se abstendo de uma comida, mas com o seu pensamento prevaricando, com pensamento dúbio, preocupado com o olho no peixe e o outro olho no gato, como diz o adágio popular. Ninguém pode jejuar desta forma. É preciso ter uma concentração, porque você não vai se encontrar simplesmente com o humano. Se o nosso presidente chamar qualquer um de vocês que estão me assistindo para uma reunião lá no Planalto, com certeza você vai ter uma noite diferenciada. O que eu vou dizer, o que ele vai perguntar, que roupa eu uso, como eu apareço, como começo, como termino. Imagine o Criador chamando você para uma conversa.
Imagine o Criador dizendo: eu vou dar 2 tábuas de pedra para você, eu vou escrever com meus dedos, você vai ter esse privilégio. Mas venha sem pressa, venha para mim, venha por mim. Glória a Deus. Então Moisés se desapega de tudo. No versículo 15: e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Note que aqui há um isolamento, é como um território aonde se estabelece a sede, se estabelece a localização de onde uma autoridade vai dirigir um país ou vai ter o poder de diretrizes daquele local. Assim que Moisés delega as tarefas, um homem acompanha ele chamado Josué. Ele diz: Josué, daqui para lá você não pode ir. Preparando-se para jejuar. Preparando-se para jejuar. Preparando-se para o encontro com Deus. Preparando para receber uma experiência sobrenatural com Deus. Preparando-se para viver com Deus uma intimidade maior do que um casal vive entre si. Glória a Deus. Assim que ele deixa Josué, quando Moisés chega ao nível do monte, você precisa entender isso, uma nuvem vem em direção a ele. Até um certo ponto, o seu moço, Josué, está acompanhando o seu líder, vendo ele se distanciar, alguns metros, alguns quilômetros, mas de repente, uma nuvem desce. E quando a nuvem desce, Deus estabelece uma cerca. Aleluia. Deus estabelece o limite. E Deus diz daqui para cá ninguém passa. Esse encontro é meu. Não foi Moisés que me convidou, fui eu que o convidei para o encontro. Aleluia! Glória a Jesus. Não foi Moisés que me mandou uma carta, não. Eu me interessei nele e quero um encontro com ele. E esse encontro será um encontro só entre nós dois. Se preparando para o jejum. Nada pode te acompanhar quando você entra no jejum. Nenhuma preocupação extrema. Nada que você esteja ligado pode te acompanhar quando você toma a decisão de jejuar. Quando você coloca no seu coração um propósito de jejuar, não é você que está querendo, é Deus que está chamando você para o Monte Sinai. E quando Deus te chama para o Monte Sinai, você tem talvez um dia, talvez você tenha uma semana. E quando eu falo monte aqui, é a expressão figurada. Pode ser o monte no sentido literal, ou pode ser o monte da linguagem, de uma metáfora espiritual, de um momento escrutínio, de um momento reservado entre você e Deus. Talvez você tenha 2 dias, talvez você tenha 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque eu preciso me desvincular das minhas tarefas, eu preciso delegar. Eu preciso dizer à minha esposa: eu vou para o encontro com Deus. Eu não posso largar a minha casa de qualquer maneira. Não, eu tenho que deixar as coisas de tal forma
que dentro da medida do possível as coisas caminhem, para que eu também, ciente de que deixei as coisas em ordem, tenha concentração, tenha foco naquilo que Deus vai tratar comigo, porque se Ele me chamou, Ele tem algo para tratar comigo. Amém? Note, preparando-se para jejuar. Veja que até agora não tem abstenção de comida, até agora não tem outra coisa a não ser um homem se preparando para o encontro com Deus. Esse homem entende que tem que se desligar do âmbito físico, do âmbito terreno, porque ele vai entrar numa atmosfera espiritual. interessante que Moisés, quando recebe esta nuvem, ninguém vê mais o que está acontecendo do lado de dentro, mas como só ele teve essa experiência, ele escreve o que aconteceu, o que Josué não viu, o que ninguém viu, o que os quase 3 milhões não viram. Eles só viam uma nuvem espessa, uma nuvem que cobriu Moisés, e ali havia relâmpago, e ali havia fogo, e ali havia um fenômeno, algo sobrenatural. Naquele momento, Moisés, ele vem no versículo 16 falar o que aconteceu, se preparando para o jejum. Até aqui ninguém passou fome, até aqui é apenas um preparo. Diz o versículo de número 16: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. Você consegue entender essa expressão? Não é morava, habitava. A moradia é algo volátil, é algo temporário que muda. Mas quando você conquista a vitória de uma casa própria, você não mora, você habita. E o Monte Sinai é dele. Então ele não estava usando ali um espaço por alguns dias, ele veio para habitar. O Monte Sinai se tornou uma extensão do trono de Deus. E diz o versículo 16, que quando ele entra, agora, claro, você está entendendo que agora Josué não está vendo mais. Nós estamos passando aqui agora, o que estamos vendo foi a experiência de Moisés, que quando aquela nuvem fecha o Monte Sinai, espessa, que ninguém enxerga mais Moisés, quando Moisés vai entrar, Deus diz: você fica aí. Preparou-se para subir, e depois que subiu, ele ficou num processo de espera por 6 dias. A nossa forma de ler a Escritura, a nossa forma precipitada muitas vezes, na nossa correria, nossa simplicidade, nos impede de ver a beleza do texto bíblico. Eu escuto, ouço as pessoas falando somente nos 40 dias e 40 noites, passa a ser contabilizado depois desses 6 dias, mas antes de 40 dias, Moisés fica 6 dias em uma nuvem, no interior da nuvem que estava cobrindo o Monte Sinai, que era a glória de Deus. Quantos entendeu isso? 6 dias. Por que então a nuvem não cobriu e Moisés já foi ao encontro com Deus? Diz que ele ficou 6 dias, sabe, se preparando para o jejum. Aquele processo onde toda toxina ela tem que sair para fora. Todos os excessos, todas as toxinas que estão no organismo, elas precisam ser liberadas. Então era isso que estava acontecendo naquele momento. Moisés estava passando por um processo. Deus estava limpando Moisés de dentro para fora. Moisés
ele estava sendo purificado de dentro para fora, porque o encontro era com o Criador. Glória a Deus, glória a Jesus. Perceba que quando a Bíblia diz que Moisés ficou 6 dias, e no 7º dia Deus chama ele, não foi porque Deus determinou 6 dias, ou seja, com 6 dias, depois de 6 dias, você será chamado, não. Moisés ficou 6 dias nesta nuvem, nesta sala de espera, nessa sala da recepção do trono de Deus, vou me colocar com essa expressão, porque Deus não tinha pressa. Se o processo de limpeza levasse mais tempo, pois Deus esperaria Moisés, glória a Deus, mas graças a Deus que levou só 6 dias, só depois então, diz o versículo de número 16, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, amém? Preparando-se para o jejum. 6 dias, o número 6 na Bíblia, ele é o retrato da imperfeição humana. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, que ensinamento tem para nós aqui? Se tratando desse subtema, se preparando para o jejum. Quando falamos das imperfeições humanas, uma das coisas que mais tem interferido em nossa relação com Deus, em relação familiar, na relação social, não é uma outra coisa, é esse veneno digital, esse veneno, essa bactéria digital interferindo na nossa vida. Você vai entender o que eu vou dizer. Durante 6 dias, Moisés ficou apenas focado numa concentração. Como nós podemos afirmar que estamos num período de jejum, se na nossa mão está um aparelho que nos conecta com todos aqueles que estão fora do nosso isolamento espiritual? Como que podemos jejuar? Como que podemos afirmar que estamos jejuando se estamos tão conectados com a era digital que nós não temos nem mais diálogo com a família? Você deve estar vendo uma imagem aí que tem até um cachorro com tablet. Nós estamos tão cheios dessas coisas, desses hábitos, dessas práticas em excesso, que o nosso relacionamento, ele está comprometido. A ocupação, a prática excessiva do uso digital, ele interfere até no nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento que nos desconcentra. Não tem como ir ao encontro de Deus com um notebook, com um tablet, com o outro tipo de aparelho na mão, para se manter informado. É preciso que para jejuar, nós precisamos se preparar para o jejum. E quando falamos em se preparar para o jejum, temos que se desconectar desta terra. Glória a Deus. Temos que cortar o relacionamento por um período, por algumas horas, para entender que quem está nos convidando para esse encontro é o Senhor, é o dono das nossas vidas. Moisés, depois que Deus viu que Moisés estava
pronto para o encontro, diz a Bíblia que no 7º dia, Deus chama Moisés. Amém? Deus chama Moisés, se preparando para o jejum. Nós precisamos compreender em caráter de urgência, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, entender, procurar compreender que o jejum é uma arma, é um elemento poderoso, mas ele precisa ser feito de forma devida. Ele precisa ser feito dentro do que a palavra de Deus estabelece. Quando você se propõe a fazer um jejum, você precisa entender que primeiro você vai em busca de um encontro, de uma intimidade com Deus, e através dessa intimidade, você vai ter um relacionamento com Deus, que com certeza Deus vai falar com você. Note que a nossa forma de jejuar é tão falha, que nós já entramos falando com Deus, e na verdade quando nos preparamos para jejuar, logo compreendemos que quem fala primeiro é Deus. Então quando você escuta Deus primeiro, logo em seguida, com certeza você vai saber o que pedir. Logo que você entende que o primeiro a falar, o primeiro a manifestar o que precisa ser dito é Deus. Então depois que Deus fala, depois que Deus se manifesta, então aí nós passamos a falar com Deus. E no falar com Deus, passamos a orar, e não só lançar palavras vagas, não só passar um período e depois a gente assim, de certa forma, nos encher de orgulho, dizer, passei horas orando, mas na verdade, você falou, e Deus não disse nada. Você falou muita coisa, e Deus não falou nenhuma palavra. Quando você entender que primeiro Deus quer falar, quando Elias se escondeu na caverna, ele viu terremoto, ele viu fogo, ele viu um vento forte, mas Deus não estava ali. Mas de repente veio uma voz mansa e suave, uma brisa, e naquela brisa havia uma voz perguntando: Elias, o que faz aqui? Quando Deus marca um encontro, quando Deus manda eu e você ficar lá, e se ficar lá vá jejuar, separe-se para um jejum, Deus está dizendo: me aguarde lá, sobe o monte. Entenda que você não pode vir direto. Há muita coisa em nós, há muita imundícia na nossa vida, há muita coisa que interfere no nosso relacionamento com Deus, mas dentro da sua graça, e dentro da sua misericórdia, e dentro de uma boa intenção de alguém que conhece os preceitos e a doutrina do jejum, vai se colocar na presença de Deus. E com esta forma correta de se preparar para o jejum, Deus nos chamará no 7º dia para estarmos junto dele. Eu encerro então, terminando esse subtema, preparando-se para o jejum. E não pegue esses 6 dias literalmente, por favor, são linguagem figurada. Se Moisés tivesse que ficar ali 30 dias, Deus esperaria ele 30 dias. Amém? Deus não determinou os dias, senão alguém vai entender isso de forma literal. Não. De repente, você fica pronto em 1 hora. De repente, você vai levar talvez mais de 6 dias. Talvez você fique pronto em milésimo de segundo, porque nós não somos destruídos não pelos nossos méritos, não somos destruídos pela infinita graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você ore comigo agora. Eu quero orar com você.
Então você entendeu que toda e qualquer pessoa pode jejuar. Então somente entenda tudo o que foi dito e muito mais, porque eu não tenho como esgotar o assunto e ninguém tem como esgotar o assunto, mas que você permaneça centrado, se prepare para jejuar, vá para um isolamento espiritual, um confinamento espiritual, e quando Deus te chamar, pode ter certeza que você terá a permissão para agir na terra com a aprovação de Deus em tudo o que você fizer. Amém? Vamos orar então. Querido e amado Deus, como necessitamos de jejuar, ou melhor, precisamos jejuar. Mesmo, meu Deus, diante de tantas crises que provoca em nós desânimo, provoca tristeza, insegurança, nós precisamos jejuar. Precisamos, meu Deus, compreender que este é o primeiro degrau, nos preparar para o jejum. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, a perder todos os hábitos que estão em excesso na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a se desvincular dessa contaminação digital. Aquilo que percebemos nas famílias quando elas se reúnem, um silêncio, risadas isoladas, pessoas conversando com alguém fora do nosso convívio, é o retrato do que está acontecendo na nossa relação contigo. Não há mais uma relação pessoal entre a criatura e o Criador, entre o servo e o seu Senhor. Assim como o Senhor chamou Moisés, mas Moisés não foi direto, não iniciou os 40 dias assim que subiu ao monte. Os 40 dias iniciou-se no 7º dia, quando ele já purificado, quando agora pronto, quando agora em condição de entender, de ouvir, agora pronto para ver o que nenhum mortal pode ver se não for através do jejum, para acompanhar a obra do Criador. Moisés não viu a formação do homem criado do barro, mas Moisés teve o privilégio de ver a mão de Deus escrevendo numa placa de pedra, assim como o aluno, ele tinha e tem o privilégio de ver o seu professor registrando algumas anotações. Moisés teve esse privilégio. O jejum, ele traz os céus para a terra, ou ele leva a terra até os céus. O jejum faz com que a nossa mente limitada, faz com que uma mente extremamente preocupada, assustada, perturbada, volte ao seu equilíbrio. Aleluia! O jejum é um dos caminhos para a nossa vitória. O jejum é um dos caminhos para uma esperança diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as informações negativas, diante de todas as expectativas negativas de morte, de desemprego, de um colapso na crise econômica. O jejum ainda é um elemento de esperança. Enquanto houver
jejum na terra, o Deus de Israel estará sobre o planeta Terra. Aleluia! Há um Moisés nesse planeta, há um Moisés nesta vila, há um Moisés em algum lugar desta terra. Se muitos estão distraídos com outras coisas e não estão entendendo Deus fazendo um convite nesta crise, com certeza ainda tem Moisés com outros nomes numa geração contemporânea, atento ao que o Senhor tem a dizer. Abençoe os teus filhos em nome de Jesus.